de adoração a Deus e queremos dar graças a Deus pelo aniversário da cidade de Jaú. Hoje completa mais um ano. Nós que habitamos aqui, que recebemos dela segurança, recebemos educação, recebemos saúde. Nós queremos agradecer a Deus pelos governantes e pelos administradores da cidade. Breve Jesus voltará. Nada é mais certo do que isso em nossa vida. Tenham isso em mente. Nosso Jesus está próximo. A gente vê como as coisas estão neste mundo, e a gente vê como as coisas estão passando, e a gente vê muitos sinais de que o nosso Jesus está próximo, e breve ele virá. E essa igreja, ela se intitula e ela prega que a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós temos hoje a liturgia baseada no Evangelho de João, Evangelho do Apóstolo João, capítulo 6 e o versículo 44. Então, nossa liturgia vai ser baseada nesse texto. E agora a gente, para darmos início ao nosso culto, nós vamos fazer a leitura do Salmo número 100. Eu vou pedir ao irmão Márcio e à irmã Silvânia que venham aqui à frente para fazer a leitura. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus. Vamos à leitura. Exalta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu, ovelhas do seu passo. Entrai pelas portas dele com louvor, e em átrios, com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Então, o salmo que nos ingressa no templo, um salmo que nos prepara para o culto, um salmo em que nós somos lembrados que estamos aqui para adorarmos em espírito e em verdade o nosso Deus, aquele que nos deu vida, aquele que nos tem livrado, aquele que nos tem dado direção, aquele que tem nos levantado quando caímos. E é nele que nós confiamos, é nele que nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, é nele que nós devemos nos apoiar. E eu quero convidar agora a todos que acompanhem a oração da nossa irmã Silvânia, professora Silvânia, esposa do meu irmão Márcio. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos orar, né? Vamos. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o seu nome. Te louvo e te glorifico, Senhor, pelas suas misericórdias, pela sua bondade e pela certeza de que breve o Senhor virá. Nossa, alegra o meu coração saber disso, Jesus. Eu sei que todo mundo gosta de estar aqui, né? Feliz, com saúde, mas a vida eterna, ela vai ser muito melhor. E nós merecemos a sua misericórdia e do seu amor, para que possamos realmente participar da eternidade com o Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço por esse culto, que o pastor, o missionário e todos que aqui estão sejam tocados pelo Espírito Santo e que a palavra venha de Deus através do pastor e que a gente possa tomar posse e possa viver mais uma semana em paz, mais uma semana de vitória. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Convido agora a irmã Margarete, que vem ao púlpito. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8. A irmã vai fazer a leitura dos versículos
de 10 a 12, Hebreus capítulo 8, mas lá para o final da Bíblia, a irmã vai ler para nós. Boa noite, irmãos, graça e paz. Graças a Deus. Graça e paz. A leitura que eu vou fazer agora fala a respeito da antiga aliança, que era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Amém. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Nós vamos agora acompanhar o louvor a esse Deus que nos deu vida, o hino em espírito e em verdade, no nosso hinário, hino 282. Em verdade,
Amém. Nesse momento a igreja tem por hábito, por costume, logo no início do culto, de confessar seus pecados a Deus, arrepender-se, comprometer-se a abandonar esses pecados. E nós vamos, enquanto nós ouvimos o hino 271, Um Coração Limpo, nós vamos nos colocar de joelhos após a leitura. Eu quero chamar aqui à frente a nossa irmã Ana Flávia e o Vinícius, que farão uma leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, os versos de 30 a 33. Irmã Ana Flávia e o irmão Vinícius. Primeiramente, boa noite a todos. Graças a Boa Deus. noite, Ana Flávia. Graça e paz, querida. Amém. Então, vamos dar início à leitura de Jeremias 31, de 30 a 33. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se engordarão. Agora vai começar a firmada da nova aliança com Israel. 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. 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 Então, agora, em atitude de arrependimento, nós vamos, aqueles que puderem se colocar de joelhos, confessem seus pecados. Amém.
prostrados, envergonhados, ó Pai, porque temos pecado contra Ti, temos pecado contra nossos irmãos. Nós te pedimos, ó Deus, que nos fortaleça mais, para que nós não tenhamos outros deuses diante de Ti, para que nós não tenhamos imagens e as adoremos, para que nós não digamos o Teu nome em vão nas nossas conversas, que nós possamos lembrar do Seu dia de descanso para Te honrar e para santificar esse dia em honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que dá-nos força para amarmos nossos pais, cuidarmos deles na sua velhice. Dá-nos, ó Deus, força para lutarmos contra a vontade de matar pessoas com nossos olhares, com a nossa língua. Lembra-nos, ó Deus, que nós roubamos paz de pessoas, roubamos alegria de pessoas, roubamos vida de pessoas. Dá-nos força, ó Pai, para não adulterarmos com os nossos olhos, para não adulterarmos com as nossas mãos, com os nossos pensamentos. Dá-nos força, ó Pai, para que nós não cobicemos as coisas do nosso próximo. Oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, eu quero convidar o irmão Valdeci, a irmã Meire, que venham até aqui ao púlpito. Eles vão fazer a leitura do Evangelho de João novamente, o capítulo 6, e os versículos de 65 a 68. Vamos abrir a Bíblia, aí você na sua casa, faça isso, acompanhe essa leitura. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Senhor, a nossa vida e tudo para nós. Amém. João, capítulo 6, versículos 65 ao 68. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém. 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 E agora, com essa palavra no nosso coração, eu peço à missionária, minha esposa, que venha aqui à frente. Ela vai nos colocar os pedidos de oração. E nesse momento, eu peço ao irmão Márcio, se alguém, porventura, fez algum pedido de oração, o irmão Márcio vai passar enquanto a minha esposa ora. Graça e paz, irmãos. Nós estamos muito felizes que hoje nós estamos recebendo uma visita muito gostosa aqui na igreja. Amém. E às vezes, quando a gente está assim na casa que a gente não conhece, sabe, Michele? Aí a gente fica lá atrás, fica assim, lá no fundo, né? E eu ia pedir para você vir aqui na frente, para você se sentir em casa. Você faz de conta que aqui é a nossa sala de visita, sala do nosso Deus. Vem cá, Michele. Vem com o teu marido, com as crianças, para a gente poder orar por vocês. Isso. Vem cá que eu quero apresentar vocês. Minhas bênçãos. Vem cá. Michele, seja bem-vinda, que Deus te abençoe.
abençoe, viu? Como chamam seus filhos, Michele? Agatha e Leonardo. E o marido? Rodrigo. Falta um. Tá. Então, vocês vão receber a nossa oração, as nossas boas-vindas. Que Deus abençoe. Porque, olha, Leonardo, aqui a casa é sua, tudo. Lá atrás, aqui na frente, onde está o pastor, tudo. Que eu quero que vocês se sintam em casa, tá bom? Bondoso Deus, bondoso Pai, obrigada por essa família que hoje, Senhor, veio orar, veio adorar conosco, Senhor. Que alegria no nosso coração de toda igreja breve virá, dessa família breve virá, quando entra uma família que está no plano de Deus. A família é plano de Deus. E a gente fica muito feliz, Senhor, quando a gente vê a família toda reunida, a mulher, o marido e os filhos. Oro pelo Rodrigo, que não tem estado passando muito bem de saúde. Peço à igreja que ore pelo Rodrigo, para que ele se fortaleça, que ele reconheça no nosso Senhor Jesus Cristo a força e o poder que ele tem e tudo que ele pode transformar na nossa vida, e que ele se sinta acolhido aqui dentro da igreja, que ele se sinta abençoado, se sinta numa família. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom? Amém. Pode ficar. A Michele, ela canta super bem. Aí ela vai ter que ajudar ela no canto aqui, né, Michele? Nós temos também que agradecer a Deus que essa semana foi uma semana assim de bênçãos. Aqui nós tínhamos a calçada toda manchada de óleo e o nosso presbítero e a Silvânia vieram e fizeram uma maravilha e tiraram o óleo da calçada. Eu falei, a gente fica até emocionado de ver, não pelo fato da coisa em si, mas pelo fato do amor que eles têm nas coisas do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, Marcos. Deus te abençoe, Zulano. E o Gelson, que é cunhado do Márcio e da Silvana, ele foi para a UTI sexta-feira, com risco de intubação. Mas por obra de Deus, de oração, ele teve alta, foi para o quarto e está apenas usando catéter nasal. Então a gente agradece muito, Senhor, a gente agradece demais todas as benevolências que o Senhor tem derramado nessa igreja. A Liane está em casa, a nossa irmã, já falo que é nossa irmã, que é a irmã do Márcio, irmã da Silvana, mas a gente já tem ela como nossa irmã, e ela está em casa. E a mãe do Márcio também está se recuperando bem da cirurgia. O paciente pediu para agradecer pela recuperação do Covid, pois quase morreu. Ele pediu a Deus, se saísse, agradeceria. A mãe do Desi também, a gente agradece a Deus para a Dona Maria Cícera, que ela tem 75 anos e ela foi um milagre de Deus também. Como a gente sabe que os médicos acertaram em cheio, porque ela estava era uma coisa muito grave, uma coisa que a gente não sabia se ia conseguir recuperá-la, e ela, com a graça de Deus, eles acertaram no antibiótico e depois com a cirurgia na garganta ela foi melhorando e hoje ela já está em casa, está comendo normal. Então a gente tem mesmo que agradecer. Pedir de novo pela conversão dos nossos filhos, peço muito pelo Guilherme, pelo Renato e pela Bárbara, para que eles voltem para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo e deem sua vida a Ele, que isso é o mais importante para a nossa vida, tá bom? E vou orar também pela cirurgia do Xandinho, a filha da Margarete, que ele vai passar por uma cirurgia dos 4 sisos e vai ser cirúrgico, vai ser anestesiado, entubado, vai fazer anestesia geral para poder fazer com mais calma no Amaral Carvalho. Vai ser uma cirurgia eletiva, mas mesmo assim a gente pede a oração, se Deus quiser, tá bom? E um beijo para vocês todos. O irmão Márcio pode orar pelos pedidos de oração.
nós agradecemos todas essas bênçãos que têm sido derramadas, né? Senhor Deus, nosso Pai, louvo e teu santo nome, Senhor. Agradeço, meu Pai, por todas as bênçãos recebidas na minha família, na família de cada irmão aqui da igreja, de cada irmão que pediu oração, Pai. Nós sabemos que tudo está dentro do seu controle e há um plano para tudo isso. Nós não entendemos nesse momento, mas o Senhor sabe muito bem o que o Senhor coloca para a vida de cada um de nós. Esses pedidos que estão aqui, meu Pai, estão humildemente pedidos por causa de nós não temos aonde fazer por nós mesmos. Então, nós sabemos que a sua misericórdia estende para cada um que aqui está, Pai. Cada pedido que aqui está, de cura, de trabalho, de saúde, de perdão. Cada pedido que aqui está, meu Pai, o Senhor conhece muito bem e sabe do interior de cada coração. É o que eu peço, meu Pai, para que o Senhor possa atender e ter misericórdia na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir a irmã Natália que vem aqui. A irmã Natália vai fazer a leitura de Romanos, capítulo 6, e versículo 23. Depois nós vamos ouvir o cântico Aleluia. Eu vou pedir ao irmão Márcio que passe recolhendo nossas ofertas e os dízimos, por favor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Os teus pés
A irmã Natália pode orar pelos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, quero agradecer ao Senhor pela vida de todos que estão aqui e também pelos dízimos, ofertas, que todos possam, assim que não poder até fazer hoje, que possa também estar abençoando e ajudando sempre na casa do Senhor. Em nome do vosso Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Abra sua Bíblia do Evangelho deixado registrado por João, capítulo 6, Evangelho segundo João, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 41 a 45. Eu vou pedir àqueles que podem que fiquem em pé, para que nós façamos a leitura de forma respeitosa, reverente. A palavra de Deus é Deus falando conosco. Diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Louvado seja Deus por sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Vou fazer um ajuste aqui. Vamos orar então, irmãos. Louvado Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Eu gostaria neste momento, ó Pai, que o Senhor nos abençoasse com esta palavra, que o Senhor tocasse o nosso coração com teu Santo Espírito, para que a nossa mente, o nosso coração e as nossas vontades fossem transformadas por este ensino que o Senhor nos deixou. Eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus, pelos méritos dele. Amém. Então, irmãos, este episódio foi registrado por João e Jesus estava em Cafarnaum. Ele estava chegando em Cafarnaum e logo depois que ele então alimentou aquela multidão de 5.000 pessoas, próximo ali de Cafarnaum, próximo à margem do lago de Genezaré, mar da Galileia. E Jesus então volta para Cafarnaum e deixa o povo todo naquela região onde eles comeram pães e peixes em abundância. O milagre da multiplicação é chamado assim. E quando Jesus chega até Cafarnaum, ele é abordado por judeus, e judeus que diziam para ele, murmurando, murmuravam, pois, dele, os judeus, porque ele disse que era o pão que desceu do céu. Jesus estava arrogando para si atributos divinos. Ele estava dizendo que havia descido do céu. Ele veio da parte de Deus. E que ele era o Messias, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E os judeus
se irritaram. Eles são muito emotivos e eles se irritam facilmente com coisas que são contra a sua cultura, e eles não aceitavam essa declaração de que Jesus veio do céu. Como assim? Não era um problema de Jesus dizer que ele era o pão da vida, mas o problema é que ele era o pão da vida que desceu do céu. Ele era um ser divino. E os judeus diziam uns para os outros assim: mas não é esse o Jesus que morava em Nazaré? Não é ele que desde criança nós vimos correndo ali pelas ruas? Não é ele que depois assumiu a carpintaria do pai e com seus irmãos, Tiago, Judas, José e Simão, nós os vemos crescer, nós vimos suas irmãs, ainda moram ali. Como ele diz que veio do céu? Nós sabemos de onde ele veio. E essa murmuração chega aos ouvidos de Jesus, mas ele não debate com eles, ele apenas diz a eles, repreendendo: não murmurem entre vocês. E aí então ele começa a explicar por que eles não conseguiam ver a razão de ele dizer que veio do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Essa é a primeira declaração de Jesus, das 7, em que ele diz: eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. O 7, eu sou de Jesus. Ele diz o primeiro, e já no primeiro eles se revoltam. Então ele começa a explicar por que eles não entendiam e por que seus discípulos entendiam. Qual era o motivo? E essa é uma das mais difíceis lutas que eu fiz em toda a minha vida de convertido, porque ela trata da soberania de Deus. E eu busquei essa semana 3 passagens para eu estudar. E eu estudei 3 passagens que falam exatamente da soberania de Deus. Deus não me deixou alternativa. Eu tive que trazer esse assunto. Não é um assunto fácil de entender. Eu digo para os irmãos que até hoje eu ainda não consigo dominar esse assunto. E para mim ainda é difícil entender, porque eu venho de igreja católica, eu vim de um ensino arminiano, e onde o esforço do homem para buscar santificação, onde o esforço do homem de ser bom, o esforço do homem buscando se salvar, e aqui Jesus quebra a nossa espinha dorsal e quebra a espinha dorsal dos judeus que duvidavam dele. Ele começa dizendo assim, no versículo 44, é esse versículo que nós vamos estudar, e só ele. Diz assim: ninguém, começa por essa palavra, ninguém. Eu vou dizer para vocês o que significa ninguém em grego, nesse contexto. Ninguém significa eu, significa você, sua família,
significa todos os habitantes de Jaú, do Brasil, todos os habitantes do planeta. Ninguém é branco, é negro, é amarelo. Ninguém é criança, é velho, adulto, é jovem, é inteligente, é ignorante, é estudado e não estudado. É rico, é pobre, é um rei ou é o seu servo mais humilde. Ninguém. A raça humana, o gênero feminino, o gênero masculino, ninguém pode vir a mim. Veja que colocação dura. E o nosso irmão leu agora, Valdeci, leu que muitos deixavam Jesus, só ficou os 12, depois que Jesus falou essas palavras. Eles diziam assim: duras essas palavras tuas, quem pode ouvi-las? Justamente porque é muito difícil que nós tenhamos consciência tão grande a ponto de nós entendermos que ninguém é digno de ser salvo. Ninguém tem virtude para ser salvo. Nenhum de nós tem méritos para ser salvos. Todos nós sabemos muito bem, é só você olhar o que você está pensando agora. É só você prestar atenção no que você está olhando, ou no que você fez hoje à tarde. Você vai ver que você é um pecador. E isso é muito difícil para nós, seres humanos, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele arrebenta com a gente, dizendo que ninguém é digno. Ninguém pode vir. Esse verbo pode vir, é uma conjunção verbal. Pode vir. Ela significa o seguinte: você não tem dínamos, poder, capacidade, você não tem força para vir até mim. Você não tem força para vir até mim. Nenhum ser humano, ninguém pode vir a mim, porque todos são pecadores. Jesus quebra a gente no meio. E você pode imaginar, essas são palavras do nosso Salvador. São palavras verdadeiras, autênticas, vindas de Deus para meu coração, para quebrar o meu orgulho. A minha humilhação foi o dia que eu entendi isso. Nenhum de nós, desde Adão até o último ser que viverá nesta terra, todos pecaram. Todos nós precisamos de um Salvador. Nenhum de nós pode se salvar. Nenhum de nós pode fazer coisas boas e esperar que Jesus olhe para nós e diga: esse é bonzinho, esse eu vou salvar. Nenhum de nós. Todos nós somos pecadores. E essa é uma das doutrinas mais duras para a gente aprender. Porque Deus criou você e me criou. Deus não perguntou para você se você queria viver, porque Ele quis te criar.
e Ele tem sobre a sua vida direito. Ele te deu a vida. E Ele tem direito sobre a sua vida. Mas você pecou contra Deus. Você ofendeu Deus. Você desobedeceu a Deus. E o que isso significa? Significa que eu ofendi a Deus. E então eu sou inimigo de Deus. Você é inimigo de Deus, eu sou inimigo de Deus. Nós precisamos de um Salvador. E nós não entendemos isso, a nossa mente não consegue alcançar tão grande mistério. Mas ele continua: ninguém pode vir. Se você pensar nos 10 mandamentos, hoje você quebrou os 10. Hoje, domingo, dia 15 de agosto, eu quebrei os 10 mandamentos hoje. Então ele diz: ninguém pode vir a mim. Olhando para os judeus que estavam murmurando: como pode se dizer que veio do céu, que ele é o pão que desceu do céu? Como assim? É filho de José, humilhando, rebaixando Jesus, desprezando o Senhor e o Salvador das nossas almas. E então Jesus diz: se o Pai que me enviou não o trouxer. Veja que interessante. A escolha de quem vai ser salvo ou não depende de nós sermos bons ou maus. Qual é a diferença que eu e aquele que está usando droga agora tem? Nenhuma. Deus não vai olhar para o que usa droga diferente do jeito que ele olha para mim. Porque eu sou tão pecador quanto aquele. Porque eu estou aqui falando, testemunhando de Deus. Qual é o mistério dessa escolha? É a soberana vontade de Deus. Ele tem direito sobre nós, porque quando ele olha para a raça humana toda, ele vai olhar para pecadores. Ao redor do planeta todo só tem pecadores, mas nem todos vão ser salvos. Então ele olha para a depravação total da raça humana. E ele então faz uma escolha que não tem condições, uma escolha incondicional. Porque se ele puser uma única condição, nenhum de nós será salvo. Todos nós vamos para o inferno. Nenhum de nós será escolhido por causa do nosso pecado. Nós somos todos nivelados por igual. Todos somos pecadores. Todos somos depravados totalmente. Então, ele nos escolhe incondicionalmente, por misericórdia, por amor, por um amor infinito que ele tem por nós. Ele elege pessoas, indivíduos, para salvar. Difícil, mas é assim. Jesus é quem está dizendo isso. E ele continua: a condição, se o Pai que me enviou não o trouxer. Quando ele diz isso,
nós temos mais um ensino de Jesus. Nós temos aqui uma expiação limitada, porque os judeus estavam rejeitando Jesus. Tecnicamente, olhando para esses judeus, nós podemos dizer que eles não creram em Jesus. Jesus estava à frente deles, estava diante deles a palavra de Deus, o verbo de Deus, aquele que se fez carne para morrer no meu e no seu lugar, estava diante deles, e eles não creram em Jesus, eles não serão salvos. Então nem todos serão salvos. O que significa isso? Que a salvação não é para todos. Jesus não morreu por todos. Jesus morreu na cruz por alguns. Dura essa palavra. Por isso que só ficaram os 12 com ele. Quando a gente ouve isso de Jesus, nós temos que pensar assim: nós não temos poder para ir até Jesus. Eu só fui até Jesus porque a palavra de Deus perfurou o meu coração e abriu aqui um buraco no meu coração de pedra, e o Espírito de Deus entrou em mim, e eu então tive coragem de confessar o nome de Jesus. Eu posso morrer por Jesus, mas qual é a diferença? A diferença é que eu fui eleito, eu fui escolhido dentre tantos pecadores, assim como eu espero que você e esses meus irmãos que estão aqui também tenham sido escolhidos. Mas esse ensino nos diz: até aqui, nós somos todos pecadores. A escolha que Deus faz é incondicional. Não pode haver nenhum tipo de vantagem, de mérito, de virtude em ninguém para Deus escolher. É incondicional. Jesus morreu por um número de pessoas que na eternidade passada Deus escolheu para dar para o seu Filho. E ele diz que todos os que ele recebe do Pai, ele jamais lançará fora. Que lindo que é isso. Continuando, Jesus diz assim: se o meu Pai não o trouxer. E aqui muitos interpretam que então Deus força a pessoa a vir a Ele. Grosseiramente seria assim, como um estuprador fazendo o que quer fazer. Mas não é assim. Deus é como um homem apaixonado por sua esposa, que vai até ela e declara o seu amor a ela, e torna-se impossível para ela resistir a uma paixão tão grande. O amor que Deus nos chama é tão apaixonado que é irresistível. Não tem como a gente não ir. O amor de Deus é tão grande. A graça dele é infinita. É irresistível. Você deve lembrar quando você estava namorando, ou quando
você viu alguém e se apaixonou por essa pessoa, você fica doente por ela, você pensa nela 24 horas por dia, mas é assim que Deus ama cada um de nós. Ele ama de paixão, Ele se aproxima de nós não com violência, com força, mas com amor infinito, apaixonado. E você não consegue resistir ao chamado dele. Se o meu Pai não o trouxer a mim, todos os que vão a Jesus é porque Deus traz. Então força. Ele convida apaixonadamente você a vir. Então é uma graça irresistível. E por último, ele diz assim, no 44 ainda, que eu o ressuscitarei no último dia. O que, em outras palavras, significa assim, aquele que foi escolhido dentre todos os pecadores, aquele que foi trazido a Jesus por Deus, ele será mantido em pé, por mais vezes que ele caia. E isso a gente chama de perseverança dos santos. É esse termo na teologia que diz que nós não perdemos a salvação, porque Deus é por nós, Jesus é o Deus conosco, e o Espírito Santo é o Deus em nós. A Trindade, as três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, trabalham juntos para que nós não percamos a salvação. Como você pode agradecer esse amor apaixonado que Deus tem por você? Nenhum dia você dedica a Ele, nem meia hora de oração por dia. Você não agradece pelo chuveiro que tem em casa, pela água que você tem encanada. Você não agradece pelo teto que Deus te deu, pela refeição que a tua esposa faz todos os dias. Você não pode deixar de agradecer a Deus por tudo isso que Ele te dá. Porque nós somos totalmente depravados e pecadores. E Ele então escolhe a gente incondicionalmente. Ele morreu e cada gota dele foi paga na cruz por minha vida e por sua vida. Cada um de nós tem que agradecer a Deus, confessar Jesus na sua vida, confessar Jesus onde você vive, onde você trabalha, com as pessoas que te cercam. E essa semana eu me emocionei, não só com o cunhado do nosso irmão Márcio, mas com um paciente que sentou-se à minha frente e disse: doutor, eu te conheço há muitos anos. Eu nunca pensei que um dia eu fosse te falar isso. Eu vi a morte. Eu fiquei totalmente à mercê da morte. Deus me livrou porque Ele quis. E eu, então, resistente a Deus, hoje, eu não me canso de ajoelhar e agradecer. Porque eu vi a morte. E se eu morresse, eu não sei para onde eu iria.
E eu então agradeço a Deus porque Ele quase, por causa da doença, quase eu perdi a vida. E Ele me resgatou da morte. Guarde isso. Deus escolhe pessoas, indivíduos. Ele morreu por alguns, não por todos. Ele também chama com graça irresistível. E Ele te mantém perseverando até a morte. Quando então Jesus o ressuscitará naquele dia. Essa é a palavra de esperança que eu trago para você. Essa é a palavra de conforto que o próprio Senhor nos deixou escrito. Confie em Jesus. Confie neste que morreu por nós. Não confie em pessoas, não confie em ídolos, não confie em imagens, não confie em orações e novenas, não confie só em Jesus. Não há como mediar uma inimizade entre um pecador e um Deus Santo, se não for por um Salvador que morreu por mim e por você. Guarde isso na sua vida. Pense sobre isso. E agora, nós vamos louvar a Deus, receber a nossa bênção final. Eu peço que vocês se coloquem em pé. Vamos receber então uma bênção final. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, esse amor infinito, apaixonado por nós, e que a comunhão, as consolações, o convencimento do pecado, a companhia do Santo Espírito estejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, que te proteja, te guarde durante essa semana, um bom trabalho. Amém, amém. Boa semana para vocês. Deus abençoe. Tchau.